sabe? Nações e pessoas de outros países, ainda assim, eu tenho visto isso. Eu preciso edificar primeiro a minha casa, eu preciso, sabe, consolidar isso, e que Deus fale isso com você, de você também consolidar isso, sabe, de abençoar o teu casamento, abençoar os teus filhos, abençoar a tua mãe, o teu pai, o teu irmão, e abençoar aqueles que estão no seu trabalho, seus vizinhos, sabe, as pessoas mais próximas. E depois que isso for consolidado, aí sim, você tá firme, você tá pronto para abençoar pessoas da igreja, para ter um ministério, sabe? E é isso, gente, que Deus tem falado comigo. Eu agradeço a Deus, assim, que eu tô em paz, sabe? A gente ouve a vida dos outros, do que os outros estão fazendo, das conquistas dos outros, mas eu agradeço a Deus por esse tempo, diante de cada prova, diante da gente estar nessa fase, sabe, de esperar mais um pouco sobre nossos sonhos, sobre o que a gente quer fazer, projetos que a gente tem para nossa casa. Então, tudo a gente guardou e estamos esperando em Deus, indo para a igreja, saindo juntos, eu e meu esposo, tentando ficar assim com o coração em paz, sabe? Mesmo diante das provas na igreja, provas fora da igreja, prova financeira. Mas é incrível porque não tem paz melhor do que essa, de que a gente busque a Deus, independente do que está acontecendo na nossa vida, sabe? E que Deus nos dê paz, mesmo diante da prova. Porque esse tempo, todo mundo tá passando por vários tipos de prova, né? Mas Deus continua sendo o mesmo. E que a gente continue assim, buscando a Deus, mesmo diante da prova. Que a gente não pare de buscar a Deus, pelo contrário, que a gente busque cada vez mais a Deus, que a gente olhe para Jó, que a gente olhe para os homens da fé, para Abraão, sabe? Eles me dão muita fé. O cabelo tá um pouco bagunçado, mas era isso que eu queria falar aqui. A gente está num tempo de mostrar assim que a gente é cristão de verdade, que a gente tem fé em Deus, que o que a gente lê, a gente coloca na prática, sabe? E mostrar que somos maduros na fé, que somos cristãos maduros, que mesmo que venha a prova, a gente continua sendo cristão e a gente não deixa Cristo por causa de prova ou por causa de dificuldade, sabe? Isso vai engrandecer o nome de Cristo. Isso vai fazer com que as pessoas queiram conhecer a Cristo. E esse tempo é isso. Vai ter mais frutos diante deste tempo do que antes. Porque as pessoas ficam mais assim, sem entender, né? Ué, como é que essa pessoa, mesmo sofrendo, é cristão? Mesmo pobre, continua indo para a igreja, continua dando dízimo, sabe? E por aí vai. Mas é pobre e tudo e continua porque ela não faz outra coisa com dinheiro, isso é claro, sabe? Não vão entender. Então, para todos os cristãos que continua com Cristo, continua buscando, continua lendo a Bíblia, então os outros vão olhar para a tua vida e ver, ué, mas fulano não, perdeu não sei quantos, ou deixou, tá desempregado e tudo e ainda continua cristão. Então, muitos não vão entender por quê, só que vão ficar curiosos para saber por quê continua cristão mesmo com sofrimento, continua indo para a igreja mesmo diante de luta, sabe? E Deus vai abençoar a nossa vida. Deus abençoa
todos que passam pelo deserto. Deus quer que a gente passe pelo deserto e que a gente não largue ele no deserto, pelo contrário, que a gente aprenda com os homens da fé, que a gente aprenda com aqueles que passaram pelo deserto. E Deus abençoou, Deus ajudou em tudo. Deus é aquele que nos ajuda, Deus é aquele que mais se importa com a nossa vida. E que a gente possa estar nesse tempo para isso, sabe? Aprender, buscar a Deus e orar muito, porque esse tempo requer isso. Não pra gente ficar triste, mas pra gente, sabe, se derramar, pra gente chorar aos pés de Cristo, pra gente estar perto dele, pra gente clamar por ajuda, por socorro, sabe, nesse tempo. E ele vai dar o que a gente precisa. Ele vai dar alegria eterna. Ele vai encher a nossa mente com paz, com alegria, com conhecimento dele, com esperança, com amor, sabe? Tudo o que a gente precisa tá nele. Tudo que a gente precisa está nas mãos de Cristo. E que a gente fique cada vez mais firme nele. Amém? Deus abençoe a tua vida, pelo que eu falei, que tanto a minha vida, a minha família e a sua família também seja abençoado. Em nome de Jesus eu peço. Amém? Fique com Deus e até a próxima.